Olá, meus alunos do EJA 3. Eu sou o professor Regis Barbosa e estou aqui com vocês para fazer um esquema resumo do que a gente viu nas aulas anteriores para a gente começar uma nova bateria de assuntos. Tudo bem com vocês? Que ótimo, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui conversar um pouquinho, relembrar. Você que está começando agora, é até bom que você relembra o que a gente já falou para os alunos. Vamos lá. Bom, então, a primeira coisa, né, esse mapa esquemático aí, ele vai falar do que a gente já conversou com vocês, do conceito de história, os tipos de fontes históricas, como a gente vai fazer a contagem do tempo, tá certo? Então, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, vamos lá. O que é história, tá certo? Bom, história, pessoal, estuda os acontecimentos e o modo de vida ao longo do tempo, tá certo? Então, vai estudar o que aconteceu, como as pessoas viviam ao longo do tempo. Então, isso é que é história, tá certo? Ó, vamos relembrar, história é o quê? Estuda os acontecimentos e os modos de vida, o quê? Ao longo do quê? Do tempo. Então, isso é que é história. E é importante você estudar história, porque conhecendo o passado, né, você vai entender o presente e poderá criar um futuro melhor, tá certo? Então, essa é a importância da história, tá certo? Porque ela vai estudar o modo de vida ao longo do tempo. E a gente estudando o modo de vida ao longo do tempo, o que é que acontece? A gente entende o presente e pode projetar o quê? O futuro. Daí a grande importância de se estudar história, tá certo? Tudo que a gente comenta, né, vai ter informações históricas. E como é que a gente vai estudar história? A gente vai estudar história através de quê? Das fontes históricas, tá certo? Essas fontes históricas, elas podem ser materiais e imateriais. Quando eu digo materiais, são aquelas fontes que eu posso pegar, tá certo? Que eu posso sentir, eu posso levar de um canto para o outro. Fotos, pinturas, gravuras, tá certo? Relatórios, livros, tá certo? Roupas, armas, moedas. Então, tudo aquilo que eu possa pegar, mostrar e me dar informações do passado são as fontes históricas, o quê? Materiais. As fontes históricas são o quê? São os vestígios, né, que o homem deixou ao longo do tempo, tá certo? As fontes imateriais, tá certo? São relatos, são depoimentos, são cantigas, né? O modo de fazer uma comida, um objeto, as festas, as danças, as lendas. Então, são todos esses costumes que vão passando de geração para geração. E isso, vamos chamarmos de quê? De fontes imateriais. Então, só lembrando, para eu estudar história, eu necessito de quem? Das fontes históricas. As fontes históricas são os vestígios que o homem deixou ao longo, né, da história. Então, eu tenho as fontes materiais, são aquelas fontes no qual eu posso pegar, eu posso sentir. Exemplo, foto, pintura, relatórios, livros. E eu tenho as fontes imateriais, são aquelas fontes, né, no qual a gente não pode pegar, a gente apenas vê. São relatos, são festas, são danças, ok? E quando a gente estuda história, um dos componentes mais importantes seria o quê? A contagem do tempo. Eu tenho o tempo cronológico, o tempo histórico e o tempo da natureza. O tempo cronológico é aquele medido o quê? Pelos calendários e o relógio.
tá certo? 30 anos, 100 anos, está tudo no calendário. E o tempo dos relógios, minutos, horas, segundos, tá certo? Então, a contagem do tempo, ela é muito importante quando a gente estuda o quê? História. Primeiro, a gente olha o quê? As fontes históricas. Depois, a gente vai ver o quê? A contagem do tempo. O tempo pode ser contado cronologicamente. Seria o quê? O tempo cronológico, através de calendários e de relógios. O tempo histórico é o tempo do processo histórico. Aula passada eu falei a Idade Média, a Idade Antiga, a Idade Contemporânea. E isso nós vamos chamar de quê? Tempo histórico, tá certo? Eu tenho também, né, o tempo da natureza. São os ciclos da natureza, tá certo? A gente costuma dizer assim, tá na época da manga, né, na época do caju, tá certo? São o quê? São os ciclos da natureza, tá certo? Então, é este o chamado tempo da natureza. Então, vamos aqui lembrar, tá certo? Quando a gente estuda história, é super importante a gente saber o que é a contagem do tempo. A contagem do tempo pode ser através do tempo cronológico, do tempo histórico e do tempo da natureza. O tempo cronológico ele é medido através do calendário e dos relógios. O tempo histórico, né, é que acontece um processo histórico, a Idade Antiga, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. O tempo da natureza, conforme o ciclo da natureza, o período de chuva, o período de seca, este é o tempo da natureza. E anteriormente eu tinha falado com vocês que também para a gente estudar história é importante a gente trabalhar o quê? Com as fontes históricas. As fontes históricas são os vestígios, né, que o homem deixa na Terra. Essas fontes elas podem ser materiais e imateriais. As fontes materiais é aquela que eu posso ver, olhar, levar de um canto para o outro, fotos, pinturas, gravuras, livros, tá certo? E as fontes imateriais são os relatos, são os depoimentos orais, são as cantigas, são os costumes. E, finalmente, quando a gente estuda história, a gente tem que estudar também o quê? Os lugares, né? Que é nos lugares que vão acontecer os fatos históricos, tá certo? Então, para a gente estudar a história, a gente precisa conhecer a fonte histórica, os lugares e a contagem de tempo. A pessoa que vai estudar história, os fatos, né, históricos, são que os historiadores, são os profissionais. Os historiadores, eles questionam as fontes, eles fazem interpretações dessas fontes para saber o que é verdade e o que não é verdade, tá certo? Tudo isso vai nos dar o que? Uma herança cultural, né? Do que aconteceu do passado. Muitas vezes a gente costuma o quê? A repetir esses mesmos costumes. São chamados costumes o quê? Históricos, tá certo? Então vejam, bem simples, tá certo? Aí agora o que é que você faz? Você vai lá na atividade e resolve essa atividade fazendo um apanhado geral do que a gente trabalhou em história nessas primeiras aulas. Tá ok? Atividade bem simples, você faz, depois vai lá no grupo do EJA 3 e informa o professor que está entregando a atividade. Teve dúvida? Repete o vídeo, chama o professor à noite, que ele sempre está lá tirando sua dúvida no grupo do EJA 3. Tá ok? Então, até a próxima, queridos alunos.